Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, José Nilton Silva. É com muito prazer que nós saudamos a cada um de vocês com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição das nossas lives, tratando da EBD, segundo trimestre, ano 2022. Tratando da nossa revista Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A nossa lição de número 2, hoje tem por título Sal da Terra, Luz do Mundo. Faz parte de todo um sistema, de toda uma organização doutrinária que Jesus estabeleceu sobre aquele monte e que ali se dá a nossa compreensão como um fator primário, inaugural, original daquilo que mais tarde ia ser legalmente constituído, instituído como fundamento, base para toda a organização e estruturação da doutrina que os apóstolos iam receber por meio do Evangelho, dos ensinos, por meio do testemunho das obras do Senhor Jesus. Então sejam todos bem-vindos, compartilhe, convide e vamos todos estudar a palavra de Deus. Pois bem, sal da terra, luz do mundo. O texto áureo da nossa revista, da nossa lição, está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, onde diz: Vós sois o sal da terra, reticências, vós sois a luz do mundo. A verdade prática está escrito: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Você já deu para entender que a palavra-chave aqui é influência. O que quer dizer influência? A palavra influência vem do verbo influir, certo? Que é a ideia de partir para dentro de. Isso é a ideia de influir, indo interno, fluir aquilo que corre com abundância, aquilo que corre com força. Então a ideia de, você pega a palavra fluir, aquilo que corre com abundância, e pega a palavra influir, que tem a ideia de correr para dentro de. Então, quando se trata da palavra-chave para a nossa lição de influência, está tratando da igreja correndo para dentro de forma abundante, de forma forte, produtiva, de forma eficaz. Então, essa é a etimologia, vamos tratar aqui, dessa figura da palavra influir, trazida a esse contexto missionário da igreja. Haja visto, quando Jesus disse vós sois, esse verbo ser aqui trata-se de natureza. As duas metáforas usadas aqui, sal e luz, a primeira, sal, trata de caráter, porque o aspecto perceptivo do sal, em todas as suas 4 abrangências, vão ser notados internamente. Ninguém sente o sabor de um sal. Haja visto o sal, ele ofereceu o aspecto do paladar. A luz, ela oferece o aspecto da visão. A luz é um aspecto do testemunho e o sal do caráter. Então, se o sal é um aspecto que oferece a ideia do paladar, então é algo interno, isso é caráter. E luz, não se percebe luz senão com os olhos. Isso envolve a expressão de testemunho, portanto, os dois extremos aqui que Jesus usa para tratar com a sua igreja naquele discurso. Vós sois sal, abordando a ideia de caráter. Vós sois luz, ideia de testemunho. Então, o texto áureo, como nós falamos, é este, tratando da sociedade em que vivemos, de forma que é inevitável o cristão não interferir influentemente, certo? Tanto fluentemente como influentemente. O cristão, ele interfere na sociedade em que ele vive, certo? Tanto fluentemente, ou seja, ele flui, ele gera a sua participação com abundância, ele produz, certo? Do seu aspecto ético, da sua coerência de comportamento, certo? De todos os seus suas metodologias, né? De tratamento. Então o cristão, ele age no meio da sociedade que
que ele vive de forma fluente, ou seja, de forma abundante, de forma contundente, abrangente, e age de forma influentemente, que não se tornando indiferente diante do mundo que vive, mas socialmente, tá? Ele convive e participa, tá? Influenciando, né, a sociedade em que vive com os seus ensinos, com seus comportamentos, com suas ideologias, certo? Com as suas filosofias bíblicas, né? E, acima de tudo, com a sua espiritualidade. Então, nós louvamos a Deus. O texto, a leitura bíblica, que certamente você fará na sua sala de aula, será Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, quando Jesus aborda esse tema de vós sois o sal, vós sois a luz, né? Quando ele aborda o sal, torno a dizer, ele fala de caráter. Quando ele aborda a luz, ele fala de testemunho. Associado ao sal, ele diz, vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Você observe que, para a palavra sal, ela sucede o artigo definido, o, no singular. Vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo vós sois sal, ele está dizendo vós sois o. Quando esse artigo aparece aqui, ele está especificando a natureza de tal sal. Ele está demonstrando, ele está pré-avisando, certo? E chamando a atenção do leitor para que aquilo que esse artigo está identificando e apontando não é algo superficial, não é algo inanimado ou alguma coisa assim sem relevância, não. Ele, pelo contrário, ele dá ênfase ao sal. Vós sois o sal. E quando ele fala de luz, ele diz, vós sois a luz do mundo. Terra e mundo. Tá? Essas duas expressões, terra e mundo, elas são usadas na Bíblia Sagrada para distinguir e apontar diferentes termos. Tanto falando de pessoas, tanto terra como pessoa e mundo como pessoa, como também geografia, né? A terra como um fator geográfico, o mundo como espaço também geográfico, certo? E quando Jesus aborda esse ensino, ele está, sem dúvida nenhuma, se tratando de caráter e testemunho sobre os homens, tá? Sobre a sociedade que vivemos, sobre a humanidade. É a responsabilidade da igreja em sua atuação fluente e influente. Ok? Pegou isso aí? Professor, você na sala de aula, você poder abordar esses dois termos, certo? Já que a palavra-chave é influência, e a palavra influência, certo? Ela vem do verbo fluir. Fluir significa agir abundantemente e abrangentemente, agir com força, certo? E a palavra influir é partir para dentro de, certo? Então, é você partindo para dentro do mundo de forma contundente, abrangente, né? Produtiva, certo? Forte. Né? É esse o papel da igreja. A igreja não foi instituída e colocada aqui para sair daqui. Ela foi colocada aqui para existir aqui, para subsistir aqui, certo? E para se realizar aqui. Esse é o propósito da igreja. É tanto que Jesus disse, eu não peço que vos tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não foi na oração que Jesus fez? João capítulo 17, né? Então, a gente percebe aqui, diante desse primeiro momento, que Jesus trata aqui o sal, tempera e conserva. É o primeiro ponto que o autor trata, diante de uma introdução que ele diz que nessa lição, nós vamos estudar o papel do sal e da luz, né, que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar em que vivemos, ele escreve. Por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. A relevância de seus discípulos no mundo, tá? O sal e a luz. Como esta ilumina lugares nas trevas e aquele tempera e conserva alimento. Somos chamados para influenciar o mundo atual. Ok? Ok. Então, algumas considerações aqui sobre essa questão do sal. Essa palavra no hebraico melak, né, a palavra sal, ela procede e que significa tanto rasgar como dissipar, ou ser dissipado, ou dispersado, melhor dizendo, certo? E salgar ou temperar.
Então, esses termos pela qual a palavra sal ela aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, e quando ele trata assim, Gênesis 14:3, e até chegar em Sofonias, capítulo 2, versículo 9, quando surge aproximadamente 30 vezes no Antigo Testamento, que no grego é alas, né? A palavra grego para sal é alas, certo? Que aparece 12, certo? Vezes no Antigo Testamento, ok? Então isso é para a gente situar aqui essa questão do sal como metáfora usada por Jesus para advertir a igreja quanto à sua natureza. Porque se ele diz vós sois, o verbo ser aqui fala de natureza, para que depois fale de comportamento, certo? O comportamento cristão, isso envolve coerência ética, tá? Se trata da natureza cristã, que se envolve tanto humildade intelectual como generosidade mental, certo? Isso compreende tanto o ensino como o aprendizado acerca de Cristo, certo? Que traduz-se por uma coerência ética que revela o comportamento desse crente naquilo que diz respeito ao que está sendo fundamentado a respeito deste crente, que é sal e luz, certo? Não dá para ser sal como natureza e de repente agir incoerentemente como não sendo, né? Então, não, na verdade, nunca foi, né? É tanto que ele disse, se o sal for insípido, não tem como salgar, né? Não tem como produzir o seu efeito, ok? Então, o que o autor diz? Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero, certo? E também como remédio e conservante. Tanto usada como tempero, remédio e conservante. Só aí a gente entende que se o sal, em seu efeito, certo? Que já traz uma causa em si, que já é produzida por uma natureza que ele traz em si, que toda a sua composição, ela gera capacidade, habilidade, certo? Instrumentalidade para que possa desenvolver o seu papel, que é temperar, né? Que é conservar e remediar. A igreja, no seu comportamento, na sua influência sobre o mundo, ela tem também as 3 obras que está sendo especificadas acerca do sal, certo? A igreja tem essa responsabilidade de temperar. E o que é temperar? A palavra temperamento tem a ver com equilibrar. Temperar tem a ver com equilibrar, certo? O tempero na comida, ele dá sabor, não é? Ele equilibra, certo? Ele nem tira o sabor original daquilo que se está sendo cozido, certo? E nem, certo? Excede no seu valor próprio quando vai dar tal ritmo, tal equilíbrio aquela comida que está sendo ali trabalhada. Então o sal ele age no equilíbrio, certo? É tanto que se ele for demais, a comida estraga. Se ele for de menos, aparece mais a comida do que o tempero. Então o tempero ele age na panela para dar equilíbrio, certo? Ou seja, não tirando a natureza do alimento que está sendo trabalhado e nem empregando ou dando liberdade para que a comida sobressaia ao tempero que ele está propondo para tal comida. Por isso que trata-se do temperamento, ok? E um outro efeito que o autor coloca aqui é justamente a conservação. Se a igreja está nesse mundo para equilibrar, para não tirar a essência do mundo, certo? Não tirar a necessidade do mundo pecador de salvação, mas está para empregar o seu ritmo de doutrina, de salvação, de vida, dando um novo sabor, certo? A este mundo, certo? Então, isso é o nível de equilíbrio da igreja sobre o mundo. O segundo é conservar. Né? Que é a palavra conservar, né? Prevalecer ou permanecer tal coisa em estado, certo? De uso, em estado agradável, certo? A ponto de ser usado essa tal coisa para um propósito, porque a palavra com aí, esse prefixozinho é propósito, né? Então, quando você conserva alguma coisa, certo? Você torna-o habilitado para um uso. Ninguém conserva nada para não usar.
Ninguém conserva nada para prestar para nada, certo? Tudo que você busca conservar é para um efeito, é para você usar para alguma coisa. Isso é a ideia de conservar. O primeiro princípio de quem conserva alguma coisa, certo? É torná-lo livre da deterioração. É torná-lo livre da destruição. Isso é a palavra conservar. Certo? Você coloca em estado de proteção. Então a igreja está aqui não é para acusar o mundo de condenação. Não é para acusar o pecador ou para apontar, deteriorando, destruindo. Pelo contrário. A igreja está aqui por meio da intercessão, certo? Da evangelização, do discipulado, do ensino, da assistência social, certo? A igreja está, certo? Para conservar esse mundo, as pessoas, em um estado que possa estar equilibrado, tá? Não deixando de ser mundo, mas assumindo uma nova roupagem, certo? De sabor, ok? Certo? De sentido. E o terceiro lugar que ele fala aqui é justamente a remédio, né? Tanto conserva, como ele diz, como tempera, como serve de remédio, o sal, certo? Para remediar, ou seja, o remédio ele age na ferida, né? O remédio age na doença. Então a igreja, ela não é remédio para o são, ela não é remédio para quem está bem de saúde, ela é remédio para quem precisa de cura. Então quando a igreja ela se omite dessa responsabilidade, certo? De bula que ela tem, que ela traz nela uma composição, certo? Espiritual, que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, quando ele diz que ainda que nós habitando nesse corpo carnal, nessa estrutura física, nós não somos carnais, antes as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, elas são espirituais, poderosas em Deus e são eficazes. É as três naturezas, certo? Da potencialidade e do empoderamento que a igreja tem, certo? Tanto para destruir toda a fortaleza do inimigo, como desfazer todo pensamento altivo que se oponha ao conhecimento de Deus, como também para trazer cativa a mente daqueles que são incrédulos. Então, diante disso, a igreja atua, certo? De uma maneira medicinal na vida daqueles que estão doentes, que precisam de sal, que precisam de remédio, certo? Naquela ferida. E isso não vai ser entre si que irão fazer, mas a igreja é quem deve buscar essa consulta, né? Para que remedie as vidas, ok? Tá certo? Então, como substância fertilizante para a terra fértil, era também um efeito do sal, além de conservar, remediar, além de como ele diz aqui, de temperar, também servia como substância fertilizante para a terra fértil, né? No grego, esse significado tem isso, né? Na simplicidade, certo? Da manifestação dessa substância chamada de sal, desse elemento, vai tratar disso aqui, tempero, conservação e remédio, certo? Para a palavra grega, halas, né? Que o autor coloca aqui, certo? Vai significar um substantivo neutro que tem como definição, certo? Tempero, como nós falamos, substância fertilizante para a terra arável, certo? E como ele diz aqui, para conservar alimento, certo? Da deterioração, e como sabedoria e graça no discurso. Então a gente viu aqui 4, certo? Aí aqui já é mais a ideia teológica, certo? Quando ele trata aqui que essa palavra grega para sal, ela expressa aqui no apontamento profético, primeiro, para, como ele diz aqui, como tempero, segundo, como substância fertilizante para uma terra arável. Então o sal, ele vai, mesmo na sua força, ele vai ser um fertilizante eficaz para uma terra que tenha receptividade a esse sal.
porque senão é como um sal jogado em areia e não em uma panela, tá? Não vai servir para nada, ok? Então, por isso que esse significado desse termo grego aqui é como que uma substância, um fertilizante, né, usado aqui, uma substância usada como para fertilizar. E o que é fertilizar? É tornar fértil, certo? O verbo fertilizar é tornar fértil. A palavra fértil aqui, certo, significa um estado de intensa capacidade de produção, tá? Há o período fértil, né, nesse processo de conjunção estrutural da mulher, período fértil. Há o período fértil também da terra, certo? O agricultor ele não planta em qualquer hora, em qualquer tempo, certo? Porque ele conhece desse período fértil que a terra apresenta. Então, o sal, ele não deve ser lançado de qualquer jeito, jogado em qualquer tempo, certo? No grego, a palavra sal aqui é isso. Traz a ideia de uma substância fertilizante, ou seja, que produz efeito, mas em que tipo de terra? Numa terra arável, certo? O que é uma terra arável, certo? Arável é o aspecto daquilo que pode ser arado, certo? Arado do verbo arar, ou seja, certo? Preparar a terra, certo? No mais profundo é ferir a terra, certo? Porque quando se ara a terra, vai se cortando a terra para que o que tem de substância impura possa sobressair de forma superficial e aquela terra lá mais profunda, ela possa surgir como uma terra boa, para que se receba uma semente. Não é? Então ninguém ara a terra passando um rodo. Para arar a terra precisa-se ferir a terra, trazer o que tem de bom nela embaixo, certo? Para que aquilo que está em cima possa sair e o que está na profundidade dela possa aparecer. E aí é onde vai se lançar a tão chamada semente, né? Então o sal é uma instrumentalização fertilizante. E se o sal a igreja, certo, é um tipo de substância fertilizante neste mundo, certo, para ser lançado sobre uma terra ou sobre povos aráveis. Ou seja, o que é uma coisa arável? Torno a dizer, aquilo que pode ser arado, tá? Então, a mensagem da igreja, a pregação da igreja, certo? É para o mundo, é para o pecador, porque é uma terra arável. E o arado que a igreja pôs a mão e não pode voltar atrás, certo? É essa expressão de como sal, certo? Ser lançada no meio dessa terra, tá? Para torná-la fertilizante, fértil, para absorver o que ela tem de melhor, certo? Para aguçar, certo? O aspecto produtivo da própria terra. Entendeu? Ok? Em segundo lugar, ele diz nesse verbo grego aqui, é como uma substância fertilizante, né? Terceiro, como uma substância que conserva os alimentos da deterioração. E quarto, como sabedoria e graça no discurso. Colossenses 4,6, Paulo vai orientar aquela igreja dizendo que a palavra deles, o comportamento deles, enfim, seja temperado com sal. Você vê que a expressão tempero aí é equilíbrio, certo? E o sal denota isso mesmo como uma expressão de sabedoria e graça no falar, no se expressar, certo? No Antigo Testamento esse sal é encontrado em grande quantidade e geograficamente no Mar Morto, comprado dos comerciantes, assim, como uma espécie de história para nós aqui, certo? Para o judeu tinha muita utilidade, como a gente está falando aqui, desde condimento para temperar alimento, para se tratar animal, certo? Para preservar alimentos da putrefação, ou seja, da deterioração, certo? Até o sal era usado como um acompanhamento obrigatório em alguns tipos de sacrifício, né? O autor ele não colocou isso aqui, mas esse sal ele era usado também como tipo de acompanhamento obrigatório em alguns tipos de sacrifício e particularmente um sacrifício chamado de oferta de manjar ou de manjares, Levítico 2, versículo 13, certo? Que era uma oferta que tinha um aspecto literalmente da gratidão
né? Então este sal ele acompanhava obrigatoriamente esse tipo de oferta de manjares porque era uma comida, tá? Era um tipo de comida, por isso o sal era presente ali. E também dos holocaustos, certo? Os holocaustos também era usado essa expressão sal em todos esses efeitos que o sal produzia, em todos esses aspectos que o sal era revelado, era expresso. É a mesma tipificação que Jesus quis passar quando falou de sal para aqueles judeus, porque os judeus sabiam muito bem do que Jesus estava dizendo, certo? E como valor medicinal, como falamos, então até os recém-nascidos eram banhados no sal e eram esfregados ali com ele, né, conforme Ezequiel 16:4. E nesse uso figurado, certo? É também comum que, por outro lado, a igreja, como sal, seja esfregada no mundo, né, para tirar as impurezas desse mundo, né? Como simbolismo, o sal ele trazia para aquela época dois profundos valores, dois profundos extremos aqui. Primeiro, o que é valioso e o que é virtuoso, certo? Quando falava-se de sal, o judeu entendia que era algo que simbolizava o que é valioso e o que é virtuoso, certo? O que tem valor e o que tem virtude, qualidades, certo? Capacidades. Então o sal é isso, certo? Para nós hoje o sal é banalizado, né? No valor, certo? Ainda que essa crise econômica, mas o sal não tem aquela expressividade econômica de valor financeiro. Mas que não é o caso aqui, mas o valor do sal em seu efeito e as virtudes que ele traz ou manifesta, certo? No seu efeito, isso é de algo insubstituível, certo? Não se pode substituir o produto, certo? No seu efeito chamado sal. É uma coisa assim insubstituível, né? Então, até no sangue do ser humano ele precisa da quantidade exata de sal, né? É a água, a gordura, o açúcar e o sal, né? O sangue precisa desses 4 elementos aqui. Por isso que tem que estar tudo no equilíbrio, né? Não pode ter sal demais, certo? Se faltar o sal, certo? Já vai alterar o metabolismo, já vai alterar, né? a operação de toda a estrutura compromete, né? Então você vê a importância, né, da igreja como sendo sal, ok? Então, vamos lá. Até nesse sentido de virtuoso e valioso, certo? Emprega-se a igreja. A igreja como sal, ela é valiosa, certo? E a igreja como sal, ela é virtuosa. Neste aspecto valiosa, ela é também valorosa. E qual a diferença, irmão, de valioso para valoroso, certo? Alguém valioso é alguém que tem um valor, certo? Que compreende em alguma coisa que foi comprada ou está sendo vendida, certo? Então a igreja foi comprada por um alto preço. Por isso ela é valiosa. E ela é valorosa porque nessa compra, certo? Foi-lhe empregado valores, certo? Que ela não tinha, valores excelentes, profundos, e que valorizou ainda mais o seu valor e tornou ainda mais valiosa essa igreja, certo? Por isso que quando Jesus aparece a Gideão, ele não diz varão valioso, ele diz varão valoroso, porque o valor, certo, que compreende, certo, essas virtudes, né, essas habilidades, certo, ela é diferente de valor no sentido de valia, ok? E virtuoso, qualidade, capacidade, certo? Condição de exercício, de operação, desde o conhecimento até a prática, a igreja ela é valiosa e ela é virtuosa, certo? Virtuosa na força, no poder, certo? Ok? Então, um pacto de amizade era selado entre um presente de sal, né? Então, quando se ia selar um relacionamento, o sal também era usado como esse aspecto de aliança, né? Como um tipo de presente, ok? Então você vê até onde o sal tinha essa importância, né? Então, se nesse pacto de amizade havia uma aliança chamada de aliança de sal, observado pelos árabes até hoje,
certo? Eles observam isso. E você sabe que a Arábia, certo? O território árabe era o território de Abraão, né? Se Abraão fosse entre nós hoje, fosse ver a nacionalidade dele, ele seria árabe, né? Então, e um acordo entre Deus e o seu povo foi chamado de uma aliança de sal, número 18, 19, certo? Naquele pacto que Deus fez com o povo. E nesse simbolismo, sendo o sal como símbolo de lealdade e perpetualidade. Você vê que nesse relacionamento do homem com Deus, quando Jesus disse, vocês são o sal, ele estava dizendo, vocês são o objeto da minha aliança com vocês. Vocês são a estrutura da minha aliança. Porque a aliança, o sal era usado na aliança entre homem com homem, um pacto, homem com homem, eu estou falando de pessoa com pessoa, certo? Quando ia comprometer uma sociedade, uma aliança, uma comunhão. E entre Deus e o homem, o pacto espiritual. O sal era usado como símbolo de quê? De lealdade. Estava se jurando lealdade e estava se comprometendo-se em perpetuar aquela aliança que seria inquebrável. Lembra do casamento? O que o Senhor uniu, não separe o homem. Certo? A aliança que se coloca no dedo aqui, para o hebreu daquela época, para o povo oriental, certo? Eles usavam o sal como tipo de simbolismo de que haveria de ter fidelidade, comprometimento, certo? Que são os princípios de lealdade, verdade e também a perpetualidade, ou a perpetualização do relacionamento. Ok? Então, o que o autor coloca aqui até aí, professor, caro aluno que está nos assistindo, pastor, certo? O segundo tópico da lição aqui, depois dele ter falado da importância do sal, certo? Ele vai falar a luz ilumina lugares em trevas, né? A luz ilumina lugares em trevas. Ele falou do sal e nós dizemos que sal envolve o aspecto do caráter, porque sal é um tipo de uma substância que se percebe com o paladar. Você até vê, mas não sabe o sabor que tem até que prove, ou seja, se é paladar é algo interno, é algo que atua de dentro, né? Que atua dentro, ok? Já a luz é algo que vai, isso aí implica em caráter, já a luz é algo que se percebe com os olhos, é algo externo, e isso implica em testemunho, certo? Para o hebraico, a palavra luz é o contrário de treva. A palavra treva é ignorância e a palavra luz é entendimento. Então, quando se acende, quando se manifesta, certo? Uma luz, o que se vem à mente e o que se traz? Uma compreensão lógica, certo? Através do entendimento e da percepção. E se percebe isso como? À vista dos olhos, certo? Se percebe a luz dos olhos. Isso espiritualmente, Jesus está dizendo que a igreja é luz do mundo. Ele não diz que é luz para o mundo, ele diz que é luz do mundo. A preposição aí, certo? Não está se tratando de um propósito, mas está se tratando de uma razão, tá? Quando ele diz, vós sois luz do, certo? Esse do aí, certo? É uma luz, certo? Que é própria para atuar no mundo. É uma luz natural do mundo, certo? Então isso é muito sério, professor. Porque Jesus não diz, vocês são luz para o mundo, certo? Vocês são luz para, porque ele traria então um propósito ou uma missão e ficaria apenas tratando de uma responsabilidade a ser cumprida e pronto. Se já não bastasse ser tão sério, Jesus vai mais longe e diz, vocês são luz do mundo. A preposiçãozinha aí implica em uma luz que só tem sentido se tiver no mundo. Certo? Por isso Jesus não disse, tira do mundo. Jesus disse, deixa eles lá. Porque eles só vão ter sentido como igreja se eles estiverem no mundo. Certo? Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas, certo? Ele diz enquanto. Quando ele curou aquele cego e mandou ele se lavar, certo? Por que ele disse isso? Certo? Depois de ter passado saliva nos olhos daquele cego e dizer, agora vai te lavar. Você percebe que luz só se nota com a visão? Certo? Ele cura um cego e depois diz, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz. Então Jesus estava mostrando com aquela cura da visão que Jesus estava ali para curar a visão do homem, do seu pecado. E a igreja está agora, certo? Não para
substituir essa luz que é Jesus, mas para suceder essa luz. Agora Jesus, quando vai pregar o sermão, ele diz, certo? Enquanto eu estou, a luz sou eu, mas vocês são a luz do mundo, certo? Eu sou enquanto eu estou aqui, mas vocês serão, em outras palavras, Jesus está dizendo, quando eu for, vocês serão a luz deste mundo, certo? Então, essa preposição aqui, ela implica não em uma situação momentânea ou de propósito, mas de natureza. Isso é muito sério. Jesus está dizendo, vocês são do mundo, certo? Por isso, a luz que agora vocês precisam manifestar, certo? Ela deve ser operada por vocês, certo? Vocês são a luz do mundo, certo? Entendeu aí? Okay? Aborde esse princípiozinho aí de luz do e luz para, certo? Certo? Nós não estamos aqui para o mundo, nós estamos aqui por causa do mundo, certo? A igreja foi instituída não para o mundo, mas foi instituída por causa do mundo. Isso fala de razão, certo? O Senhor não instituiu a igreja, certo? Para ir ao mundo. O Senhor instituiu a igreja, certo? Tirando ela do mundo, certo? Do comportamento, das obras, mas deixando-a com a mesma natureza, certo? Para que ela pudesse ter efeito próprio, certo? Hábil, para que ela pudesse ter efeito complementar, certo? Porque se fosse espiritual, certo? Em sua essência 100%, ela não teria efeito no mundo natural. Ela não teria efeito no mundo pecador. Ela não teria efeito no mundo caído. Por nós possuímos ainda a natureza pecaminosa, é que temos acesso ao homem do pecado. É que temos acesso à natureza do pecado, certo? E aí nos achegamos a este mundo porque somos dele, certo? Luz desse mundo. Entendeu isso aí? É profundo, né? Certo? Então espero que vocês estejam gostando aí, tá? Em nome de Jesus. Então Jesus fala, a luz ilumina lugares em trevas. O conceito físico e metafórico, né? A luz procede dos corpos celestes, e aí ele vai dar alguns exemplos, como estrela, né? E dentre essas coisas como planetas, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar, né? E dentro dessa verdade, ele diz que, portanto, do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus e aos discípulos de Cristo, né? Jesus disse que era luz, certo? Deus também se retratou como luz e Jesus disse, vocês são a luz do mundo, certo? Vocês são a luz do mundo, ok? O cristão como luz, nas palavras de Jesus, não há dubiedade, né? Jesus não vacila no conceito, certo? Quando Jesus conceitua, categoriza, quando Jesus expressa, ele não vai com duplo pensamento, né? Ou com arrependimento de deixar de fazer depois, porque fez. Você observa que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. Ele não disse, vós deveis ser, ou você deve ser, certo? Jesus não estava abrindo precedente para uma opção daquele a quem ele chama. Jesus não estava abrindo uma lacuna, certo? E dado a caneta na mão de quem ele estava chamando para que pudesse dar a resposta, se queria ou se não queria. Quando Jesus disse, vocês são, certo? Acabou-se, morreu aí. Eles eram. Certo? Isso aqui está numa ordem de soberania, de imperatividade, certo? Isso aqui está numa ordem de supremacia do chamado e da vocação de Deus sobre a sua igreja. Jesus não disse, tentem ser a luz do mundo, ou advertidamente dizendo, vocês devem ser, cuidado, viu? Não, ele disse, vocês são. Se Jesus está dizendo que você é, quem é que vai dizer que você não vai ser ou não é? Se Jesus disse que você é feliz, bem-aventurado, mais que vencedor, se Jesus disse que você é filho, então o mundo todo pode rejeitar isso. Mas se Jesus disse que você é, então você é. Então essa expressão de Jesus, vocês são, ou você é a luz, ele não está sugerindo, supondo, ou ele aqui não está dando uma opção de escolha se você quer ser ou não.
Isso aqui envolve um ato predestinativo de Deus, certo? Sobre a eleição soberana do chamado à vocação para a salvação. E quando o Senhor chamou aqueles, ele disse, vocês são a luz. Certo? E como luz, se ele disse categoricamente que eles eram, isso trata de natureza, então, necessariamente, meu filho, o efeito da luz haveria de se manifestar. Porque se Jesus disse, você é, o que você é, não é para ser em si mesmo, mas é para ser a luz dos outros. Mas é para ser a testemunho dos outros. Mas é para glorificar a Deus. É como Mateus 5,16 diz, portanto, glorificai a Deus, certo? Como luz, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que estes homens vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus, né? Então, assim como ele disse que você é, ele também está dizendo e dando toda a condição de você exercer, certo? A tua natureza, certo? Como é que Jesus vai dizer que eu sou e depois de agora se vire para exercer o que você é e eu digo que você é? Ou para exercer o que eu fiz você ser? Não. Se Jesus disse que eu sou, certo? Ele vai me dar todas as condições para que, junto com essa natureza, também venha os efeitos, os propósitos, as causas, as razões, entendeu? Desta natureza. Entendeu? Se ele diz que eu sou sal, ele não diz vocês devem ser. Sejam sal. Não, ele diz vocês são. E o verbo ser aqui era presente para aqueles que estavam lá. E o verbo ser aqui é presente para nós outros que abraçamos a fé. E o Senhor disse, vocês são o sal. E vocês são a luz. Certo? Então, como a gente está tratando aqui, né? Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz, certo? E sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus, certo? O tópico 3 da nossa lição, os discípulos que influenciam, certo? Discípulos que influenciam, certo? Contrapõe a corrupção do mundo, né? O sal e a luz, eles se contrapõem à corrupção do mundo. Por exemplo, o sal é valorizado nesses atributos, tanto da expressão do equilíbrio, como também da conservação ou da preservação à vida. Né? Jesus usa essa legalidade aqui nessa ilustração do sal e também da luz para manifestar caráter e testemunho. Isso aí está entendido, certo? Enquanto o mundo é caracterizado pela corrupção, o testemunho, o caráter do crente, ele é puro. Enquanto o mundo, em suas obras, certo? Tem o seu aspecto, tá? De destruição, ou as obras do crente, certo? Como autêntico servo de Deus, requer que este encontre-se, certo? Como um instrumento de resistência através do Espírito Santo, certo? E desse modo a igreja é o tipo de um freio moral, certo? Desse mundo, certo? Sempre essa preposiçãozinha vai ser do e não para, certo? Nós não estamos aqui para esse mundo, certo? Nós estamos aqui, certo? Porque somos luz desse mundo. Fomos postos como luz do mundo e sal da terra, certo? Tópico 3, ele diz assim, sendo sal, né? O sal aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa, né? Interno, caráter do homem interno, certo? E quando ele manifesta, quando opera obras, né? No falar, no comportamento, certo? Na ação. Mas o caráter é algo interno, é algo silencioso. Caráter é um conjunto de características que, formado de forma, certo? Absorvente, certo? Ou seja, a gente absorve aspectos externos, certo? E se a gente absorver como esponjinha o que é errado, esse caráter, como ele é evolutivo, como ele é processual, não é algo estagnado, pronto. Não, isso aí não, certo? O homem é um ser que, na sua estrutura, certo? Em corpo, alma e o espírito, certo? Eles são prontos, tá? E ainda nessa prontidão estrutural, ele se desenvolve, né? A alma desenvolve os seus aspectos, o espírito do homem desenvolve seus aspectos, o corpo do homem desenvolve seus aspectos, certo? Então o homem é um ser trabalhável, certo? O ser humano é um ser trabalhável, adaptável, certo? O ser humano é um ser que
ele é um profundo assimilador daquilo que é externo, certo? E um sério, certo? Dificultador, vamos dizer assim,